Don't kill me, Mr. Ghostface. I wanna be in the sequel. Nem todos que queriam estar na sequência conseguiram. Hoje no Esquenta Pânico eu vou falar de Pânico 2. No ar mais um Esquenta Pânico, o programa que serve de esquenta para acalmar nossa ansiedade com um novo filme que vai estrear em janeiro de 2022. Eu venho falando aí durante esse ano inteiro sobre assuntos relacionados à franquia, sejam notícias sobre a nova produção, curiosidades sobre os atores, coisas da minha coleção, e eu comecei também a relembrar e comentar algumas curiosidades dos filmes que já foram feitos. Por enquanto eu fiz só do Pânico 1 e hoje eu estou aqui para falar do Pânico 2. Se você gosta do assunto Pânico aí e de cinema em geral, já te convido a se inscrever no canal também se você não está inscrito, deixa eu curtir se você gostar, compartilha com os amigos. Lembrando que tem uma playlist aí sobre o assunto, sobre Pânico, o nome da playlist é Esquenta Pânico, então se você quiser dar uma olhada aqui na página principal do canal, dá uma olhadinha lá nos vídeos, ver se você já assistiu todos, se não, coloca para rodar aí que eu acho que você vai gostar. Rapidinho antes de começar também vou dar um toque para você. Não se esqueça que esses vídeos aqui eu falo dos filmes assim, ó, à vontade. Eu vou dar spoiler conforme eu for comentando. Se eu lembrar alguma coisa, eu vou falando, ah, morreu tal pessoa, naquela cena tal, não sei o que. Então se você não assistiu Pânico 2, nem Pânico 1, né, ou nem Pânico 3, sei lá, qualquer um dos Pânicos, não quer tomar um spoiler, eu aconselho que você assista os filmes primeiro, salve meu vídeo em favoritos e depois você assiste, beleza? Senão vai estragar a surpresa, porque realmente Pânico, o legal é isso, é você não saber quem é o assassino e ficar tentando descobrir junto e ser surpreendido no final. Aliás, também vale falar, como eu falei no primeiro vídeo lá do primeiro Pânico, que nesses vídeos aqui sobre os filmes eu estou usando informações que eu peguei dos comentários em áudio do Blu-ray. Então o que eu fiz? Eu estou assistindo o primeiro filme e em seguida eu assisto o filme com os comentários do Wes Craven e das outras pessoas que estão junto com ele ali nesse material extra. No primeiro filme foi o Kevin Williamson e nesse filme aqui ele comenta junto com a produtora Marianne Maddalena, Marianne Maddalena, acho que é assim que fala o nome dela, porque escreve Marianne Maddalena, deve ser Marianne Maddalena, e também com o editor Patrick Lussier. Então conforme eu for falando aqui pra você sobre o filme, eu vou contar o que eu acho do filme e tal, né, minhas ideias, minhas impressões sobre o filme, mas também vou contar curiosidades que foram todas faladas nesse material extra, nos comentários em áudio do Blu-ray do filme. Bom, sequências são sempre controversas, né? Muita gente quer que seja feita uma sequência, mas ao mesmo tempo quer que atinja suas expectativas. Se for alguma coisa diferente do esperado, já não gostam e falam que estragou tudo que tinha antes. Bom, Pânico ganhou sim uma sequência, não demorou muito. A história se passa 2 anos dos acontecimentos do primeiro filme e a gente tem o retorno de alguns personagens que a gente gosta bastante, como a Sidney, a Gale, o Dewey e o Randy. Acho que são esses. Então a gente vê em que ponto que está a vida deles, como que a Sidney está lidando com o trauma, né? Porque ela foi a principal vítima, apesar de todos estarem envolvidos ali no primeiro filme, ela era o alvo dos assassinos. Então a gente vê aqui ela estudando numa universidade, então a gente deixa de ter como ambiente principal a cidade pequena e a gente vai para o campus de uma faculdade, né, onde ela está lá com um novo namorado, dessa vez bem diferente do anterior, né, o Billy tinha um jeito mais bad boy, um pouco mais introvertido. Já aqui ela namora o Derek, que é interpretado pelo Jerry O'Connell, que é aquele cara assim pra casar, que é fofo, que é animado, sabe, se preocupa mais com ela, assim. O outro não, o Billy era um cara assim mais misterioso, digamos assim. Tudo começa a mudar quando acontece um assassinato. Na verdade, 2 pessoas são assassinadas num cinema, que aliás é uma cena tão épica quanto a do primeiro filme, que a gente viu a Drew Barrymore como a Casey lá na casa dela, fugindo do assassino. Aqui a gente vê 2 pessoas que estão indo assistir o filme Stab, ou Apunhalada, se for traduzir aí para o português, que é um filme que conta a história do que aconteceu lá em Woodsboro, né? Então é um filme contando o que aconteceu dos assassinatos, quer dizer, uma ficção baseada nos fatos que aconteceram com a Sidney. Esse casal tá indo lá assistir esse filme e tá uma bagunça no cinema, todo mundo com fantasia de Ghostface lá, correndo para lá e para cá, dando susto em todo mundo, e eles nem imaginam que ali no meio poderia acontecer alguma coisa como o que aconteceu, né? O assassino acaba matando o namorado dela no banheiro, pega a jaqueta dele, coloca a máscara, vai lá, senta do lado dela e no meio da sessão apunhala ela mais uma vez, outra vez, não sei quantas vezes, mas dá umas facadinhas nela lá e ela levanta e não tá acreditando no que tá acontecendo, sangrando, e o pessoal tá vendo assim, peraí, tem sangue aqui em mim e tal, não parece ser brincadeira. Ela sobe na frente ali da tela, né, como se fosse tipo um palco, e começa a gritar e as pessoas percebem que
alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa séria, não era uma brincadeira como todo mundo estava fazendo. E é aí que a Sidney começa a ficar preocupada, porque isso aí acabou virando notícia, então as notícias correm ali pela cidade, chega no campus e a Sidney fica preocupada. Será que tem um novo assassino aí? Será que tem alguém atrás de mim? Será que aquele pesadelo não acabou? Pois é, ainda mais com um namorado novo, ela começa a ficar receosa, porque antes quem era assassino era o namorado dela, então ela não se sente segura com ninguém, nem com o namorado, né? Já que ela tem esse trauma aí, algo poderia estar se repetindo, quem sabe? Será que Derek seria o assassino? Bom, como eu falei, a gente tem retorno de vários personagens, então aos poucos eles vão aparecendo. A gente vê a Gale já com um salto aí na carreira dela de jornalista. Ela já escreveu um livro chamado The Woodsboro Murders, que é o livro que foi usado como base para o filme Stab, né? Foi usado para ser adaptado para as telonas aí dentro do Pânico, né? O Stab é o filme dentro do filme. Então ela já tem um destaque maior aí no jornalismo, já ficou mais famosa e tal. O Dewey já não está atuando mais como policial, mas ele vai lá ver se está tudo bem, né? Ele é amigo da Sidney e tudo. Queira ou não, teve um climinha com a Gale no outro filme. E o Randy está estudando na mesma faculdade que a Sidney. Quando esses assassinatos começam a acontecer, a Gale, o Dewey e o chefe de polícia começam a investigar e chegam à conclusão de que estão tentando replicar o que aconteceu em Woodsboro. Por quê? Porque as vítimas têm os nomes iguais aos das vítimas do primeiro filme. Às vezes é o sobrenome, é um nome junto com o outro, mas tem essa relação. Mas na verdade o Wes até fala nos comentários que eles colocaram essa ideia no filme, mas pode perceber que você vai assistindo e eles abandonam essa história. Depois começam a matar outras pessoas e isso não é mais falado, porque eles realmente iam fazer isso, mas depois acabaram desencanando. Eu já falei das trilhas sonoras aqui, vou deixar até o card aí em cima se você quiser ver os álbuns, né, os CDs das trilhas. E eu comentei que Pânico 2 é uma das trilhas que eu mais gosto, inclusive tem a música tema do Dewey, que é bem diferente. Na verdade, até deixar claro uma coisa que eu não falei no vídeo das trilhas sonoras. A música tema do Dewey, quando ele aparece a primeira vez, lá falando com a Gale e tal, é uma música que foi feita para um outro filme. Isso são casos raros, assim, de um filme usar a música de outro filme, que aquela música foi composta pelo Hans Zimmer para o filme A Última Ameaça. E o Wes Craven colocou naquela cena, gostou tal, e acabou comprando, né, o licenciamento, aí, a permissão para poder usar no filme. Mas depois, mais pra frente, nas cenas mais sérias, tem uma versão que o Marco Beltrami, que é o compositor oficial aí dos Pânicos, fez, que é mais ou menos no estilo parecido. Então tem essas duas versões, tem uma que era do outro filme e tem essa do Marco, que é a que está no CD da trilha sonora. E depois no Pânico 3 o Marco Beltrami acabou fazendo uma versão mais atualizada desse tema também, e o Wes considera essa versão tão boa quanto, ou se bobear até melhor do que a original. Além dos personagens que a gente já conhece, esse filme traz também personagens novos, que são bem legais, na verdade. Assim, eu gostei bastante de alguns deles, como por exemplo o Joel, que é o câmera novo da Gale, que é todo medroso, porque ele sabe o que aconteceu com o primeiro câmera dela, que foi degolado, né, no primeiro filme. E esse cara, esse ator, é comediante de stand-up comedy e tal, então ele improvisou bastante no filme, ele tem um timing bem legal, e eu acho que era um personagem que eu gostaria de ver mais, assim, como se ele fosse tipo um dos principais de repente, ou estivesse numa sequência. Bom, quem sabe eles resgatam alguns personagens de outros filmes e colocam nos próximos ainda. A gente tem a Sarah Michelle Gellar, que a gente já tinha visto em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, em Segundas Intenções, e a personagem dela aqui é muito querida pelos fãs também, apesar dela aparecer poucas cenas, ela tem também uma das mortes mais legais do filme. É estranho falar, né? Uma das mortes mais legais, mas uma das mortes mais bem executadas. Sim, ela foi executada. Bom, você entendeu o que eu quero dizer, né? Tipo, ela tem uma das mortes com mais adrenalina, com cenas mais legais. Bom, esse filme tem um monte de referências, assim como o primeiro filme. Então, a gente tem, por exemplo, uma cena do chuveiro do filme Stab, que mostra a ducha, né, por baixo, assim, igual no Psicose, foi uma homenagem. A gente tem pendurado num guarda-roupa ali um suéter do Freddy Krueger. E nessa cena da morte da Cissy, a gente tem passando na TV Nosferatu, um dos primeiros filmes de terror aí, mais famosos da história do cinema. Outra coisa, como eu falei, a Sarah Michelle Gellar fez Segundas Intenções e ela atuava no filme com vários atores e atrizes famosos, como a Reese Witherspoon, o Ryan Phillip e também com a Selma Blair. E na cena que ela tá na casa em Pânico 2 antes de ser assassinada, ela tá falando ao telefone e quem faz a voz do outro lado? A Selma Blair. Então, isso é uma curiosidade que pouca gente sabe, é ela que está conversando com a Sarah do outro lado da linha. Outra curiosidade dessa cena também é quando ela tem uma amiga dela que está na casa antes dela ser perseguida pelo assassino. Essa amiga dela depois sai, mas no momento que estão as duas juntas, elas viram as costas lá e o Ghostface,
entra por uma porta de trás, assim, tipo, atravessa a sala, sei lá, meio escondido. E enquanto ele tá passando, ficou estranho, porque ela tá falando com o assassino, mas o assassino passa, ele não tá com a mão como se estivesse no telefone. E ali você já supõe que podem ser dois assassinos. Mas isso não tinha sido pensado antes e o pessoal na edição ficava tentando decidir se eles deviam fazer uma mão de CGI ali, um braço, como se ele estivesse no telefone, porque poderia ter sido um erro. Mas no fim deixaram, porque como eu falei, poderia ser um indício de que são dois assassinos. Um tá dentro da casa e o outro tá fazendo as ligações para distrair a próxima vítima. Além da Sarah Michelle Gellar, a gente tem também no filme o Joshua Jackson, numa cena ali na universidade, e ele atuou com a Sarah Michelle Gellar em Segundas Intenções. Na época ele estava muito famoso, principalmente por Dawson's Creek, onde ele fazia o Pacey. E se você lembra bem, ele também fez um filme de terror bastante famoso aí, que veio nessa leva pós-Pânico, que é Lenda Urbana, que tinha como assassina, sim, temos spoilers aqui, de outros filmes também, a personagem interpretada pela atriz Rebecca Gayheart, que também está aqui em Pânico 2. Ela aparece várias vezes com a Portia de Rossi, que é a atriz que estava famosa na época por causa de Ellie McBeal. A gente tem também a atriz Lauren McCaff, que é a atriz que fez uma louca em Desperate Housewives. Sim, ela é uma das vizinhas que tem um surto e atira na galera, faz todo mundo de refém dentro de um supermercado. E aqui ela faz a mãe do Billy Loomis, que é uma das assassinas, né? Ela junto com o Mickey, que é interpretado pelo ator Timothy Olyphant. Temos também Lewis Arquette, que faz o chefe de polícia, que é ninguém mais, ninguém menos que o pai do David Arquette, que faz o Dewey. E, curiosamente, depois em Pânico 3, o irmão do David também fez parte aí do elenco, que é o Richard. Naquela cena de abertura do cinema do assassinato, o casal de protagonistas é interpretado pela Jada Pinkett Smith e pelo Omar Epps. E a Jada, como uma brincadeira, presenteou o diretor Wes Craven aquele ano com um conjunto de facas de churrasco. Bem sugestivo, né? Aquela cena levou 3 dias para ser filmada e é muito legal que a gente consegue ver algumas cenas do filme Stab, as cenas que a gente viu no primeiro Pânico sendo recriadas ali por atores, e os atores que interpretam os personagens que a gente já conhece do primeiro filme são atores assim conhecidos. Então a gente tem como a Casey, a personagem da Drew Barrymore, a gente tem a Heather Grant. Mais pra frente a gente tem a revelação de uma outra cena que mostra mais um trecho do filme, que tem o Luke Wilson como Billy Loomis e a Tori Spelling como Sidney Prescott. So tell us about this part you're getting rave reviews for. I play this young girl, Sidney Prescott, who discovers that her boyfriend's this crazy serial killer who also killed her mother the year before that. E é citado no filme também que quem faz o Dewey é o David Schwimmer, que fazia o Ross no Friends, né? Mas ele não aparece, ele só é citado. Aliás, essa não é a única brincadeira de Pânico com Friends, que a gente sabe que é a Courtney Cox, que faz a Gayle, fazia a Mônica em Friends, então teve essa brincadeira com o Ross. E tem uma outra cena que falam de nudes vazados aí da repórter Gayle Weathers, e ela fala, não, aquele corpo não era meu, era o corpo da Jennifer Aniston, só colocaram a minha cara em cima. E a Jennifer Aniston é a atriz que fazia a Rachel em Friends também, junto aí com a Mônica, uma das melhores amigas dela. Como eu falei, alguns personagens voltam, eu tinha esquecido de falar do Cotton. Cotton Wary era o principal suspeito dos assassinatos do primeiro filme. A Sidney acusou ele, né, e ele foi preso. E já nesse filme a gente sabe que ele não era um dos assassinos, então ele aparece mais, ele começa a abordar a Sidney, ele quer levar ela para programas de TV, para eles darem entrevistas juntos, porque ele se sente injustiçado. E na verdade a gente sabe que ele já tinha sido inocentado, tá livre, ele queria mesmo é fama. Então ele fica pressionando a Sidney de um modo meio psicótico, que faz a gente até pensar, e será que ele estava realmente envolvido naqueles assassinatos? Ele tem um papel fundamental nesse filme aqui, na conclusão, principalmente ali na cena em que é revelado quem são os verdadeiros assassinos. O Liev Schreiber, que interpreta o Cotton, é um cara muito bom também, é um ótimo ator. Tem uma cena bem legal nesse filme também, que o personagem Derek tá tentando ganhar a confiança ali, né, da Sidney. Ele se declara pra ela cantando a música I Think I Love You, que é cantada no filme Top Gun, Ases Indomáveis, e ele sobe nas mesas do refeitório, ele tá todo mundo vendo e começa a cantar pra ela, bem assim desafinado, é bem engraçada a cena. E essa cena foi a mais difícil de ser editada pro filme. E outra coisa também que costuma ser feita nos filmes é pré-gravar, né? Os atores gravam a música e depois chega na hora eles só cantam em cima, põem um playback e tal. E o Wes Craven nesse caso não quis fazer isso, ele fez uma coisa que seria, ele fala assim, de amador, né, de cineasta novato, e colocou o Jerry pra cantar mesmo ali na hora, então a gente ouve realmente do jeito que ele estava cantando na hora que eles estavam filmando. E essa cena foi a cena usada no teste de elenco, quando eles estavam vendo quem ia interpretar quem, né, fazendo as audições. A parte do roteiro que era dada para os atores que estavam fazendo o teste para ser o Derek era essa da música, eles tinham que cantar. Então realmente é uma cena bem marcante e bem importante para o filme. É até curioso que aquele colarzinho que o Derek dá para Sidney no final dessa cena, ela usa durante o filme todo em Pânico 3.
Então é legal isso, porque o Derek morre nesse filme e ela acaba o filme sozinha e tal, mas de certa maneira ele tá na sequência ali no coração dela. Tem uma cena que a Sidney tá atuando, ela tá no grupo de teatro ali da universidade e ela faz a personagem Cassandra numa tragédia grega ali que se passa em Troia, e é muito legal aquela cena, porque ela tem uns vislumbres do Ghostface e o clímax do filme também acontece ali naquele mesmo palco. Dá até vontade de ver um filme de época. Neve Campbell como Cassandra. Mais uma cena épica desse filme é quando a Sidney tá junto com a Hayley no carro. Na verdade ela tá com os guarda-costas dela, porque a Sidney tá andando com 2 guarda-costas toda hora, né, por causa dos assassinatos e tal, não sei o que lá. E aí o Ghostface aparece e pega o carro e ele sai batendo em tudo que é carro lá. Elas batem, o cara morre. E aí ficam as duas presas, que é um carro de polícia, elas ficam presas atrás e o Ghostface está no banco da frente. E aí elas não conseguem sair do carro e a única maneira de sair é saindo pela frente e passando por cima do Ghostface. Aquela cena é tão tensa que você fica pensando, puta que pariu, ele vai pegar ela. Ela tá lá devagar olhando, ela pensa em tirar a máscara dele, fala, vai filha da mãe, sai desse carro. Aí sai a Sidney, depois sai a Hayley, e aí todo aquele nervosismo de novo, será que vai pegar? Agora vai pegar ela, tal, não sei o quê. Eu lembro quando eu tava no cinema vendo essa cena, tipo, foi a cena que a galera ficou assim, sabe que você ouve o pessoal torcendo? É uma cena que tem realmente uma tensão muito grande. E na verdade no roteiro original, elas tipo quebravam o vidro, sei lá, e saíam lá por trás. Então é uma cena bem legal mesmo também desse filme, bem marcante, assim, é uma das minhas preferidas. Eu já falei aqui no canal Vida Pós-Créditos sobre cameo, o que é cameo, né? Eu fiz até um vídeo de alguns cameos que são participações especiais. O cameo pode ser a participação de um, sei lá, de um personagem numa série, num filme, ou de um ator, tal. E existem coisas escondidas que às vezes a gente nem sabe. Então participações de gente da produção, família, dos atores, tal. E esse filme tem um monte, e aí eu vou falar algumas pra você. Vamos começar então lá no começo do filme, né, naquela cena que eu falei do cinema, ali onde o casal é assassinado. A primeira cena, a introdução de Pânico 2. A garota que entrega as fantasias pro casal ali de protagonistas interpretados pela Jada e pelo Omar Epps, como eu falei, é ganhadora de um concurso. Então ela fez uma figuração, mas ela foi simplesmente uma menina que ganhou um concurso para estar em Pânico 2. Tem um cara também, um pipoqueiro, que dá pipoca para a personagem da Jada, a Maureen. E o pipoqueiro é o diretor de fotografia do filme. Inclusive, ele aparece também em Pânico 3. Ele é um daqueles caras que está no tour fora dos estúdios onde está sendo filmado o Stab. Ele está comendo pipoca e do lado dele está o Wes Craven fazendo uma ponta. E nesse filme Pânico 2 também, logo depois que o Derek leva uma facada no braço, eles vão para o hospital e você pode ver o Wes Craven vindo de fundo ali como um dos médicos. Aliás, nessa cena, toda essa galera e todos os médicos são membros da produção de Pânico 2. O Kevin Williamson, que é o roteirista do filme, também aparece. Ele está entrevistando o Cotton Weary numa cena ali que é mostrada numa televisão. Tem outra cena que a Gayle Weathers está atravessando a rua e ela está tipo conversando lá com umas jornalistas que estão falando com ela, abordando ela e tal. E aí tem um pessoal passando atrás ali que é ninguém mais, ninguém menos que a irmã da Courtney e os seus sobrinhos. Além da família da Courtney também tem a namorada do Wes Craven, que apareceu também numa cena. Ela está aí do lado direito da imagem. E também essa aqui talvez você não faça ideia e é muito interessante. Matthew Lillard, sim, o Stu, um dos assassinos do primeiro filme, aparece como figurante numa cena que está tendo uma festa numa casa e ele passa ali atrás com o cabelo meio loiro, branco, com óculos. Tá bem diferente, quase irreconhecível, e a cena é muito rápida, mas é um cameo interessante, né? Na época ele estava namorando a Neve Campbell, então ele estava ali junto, acompanhando as filmagens. Então é isso, vamos pro joguinho, né? O joguinho que eu fiz no primeiro Esquenta Pânico falando sobre o primeiro filme, que é aquele, qual que é o personagem que você salvaria de Pânico 2, uma das vítimas que você não queria que tivesse morrido. No primeiro vídeo eu salvei a Tatum, que era a melhor amiga da Sidney, e nesse aqui eu salvaria o Derek. Eu acho que o Derek era um personagem bem legal, que de repente seria interessante ver ele na sequência, e a Sidney merecia um cara bacana que nem ele do lado dela. É uma pena que ele tenha levado um tiro no meio do peito e mesmo ela colocando a mão lá, não deu pra salvá-lo. E qual que é a frase que você mais gosta, né? Essas citações icônicas de Pânico. Nesse filme eu vou falar uma que talvez seja meio nada a ver, mas eu acho muito engraçada. A personagem da Portia de Rossi chega e cumprimenta a Sidney lá e a Hayley, e ela fala assim, "Hi, I really meant that, hi." Tipo, ela fala, "Oi, eu realmente quis dizer isso." Oi, tipo aquele, eu quis dizer isso assim quando você fala alguma coisa de coração, né? Tipo, querendo o seu bem, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui não tem muito sentido porque ela só falou
oi, e realmente eu quis dizer isso, viu? Oi. E depois nos comentários eles falam sobre essa frase, o diretor, né, a produtora, o editor, e eles falam que gostam muito dessa sequência também. Então me conta aí nos comentários qual que é o personagem que você salvaria e qual que é a frase que você mais gosta de Pânico 2. E também se você gosta dessa sequência, o que você acha de sequências? Acho que você gosta, né? Se você tá aqui é por causa da expectativa pro Pânico 5, então você gosta de sequências e espera que elas sejam boas. E Pânico 2, assim como todas as outras, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto de todas, foi uma ótima sequência. Então é isso, se você gostou deixa seu curtir, se inscreve no canal se não tiver inscrito e compartilha com os amigos. Eu te vejo no próximo vídeo.